Há momentos em que aquilo que você sempre ouviu começa a incomodar. Você abre a Bíblia, lê um verso, ouve um sermão, mas sente que algo não fecha. Você percebe que repete frases prontas, mas não sabe de onde elas vieram. E quando alguém diz que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, você aceita porque sempre ensinaram assim. Porém, dentro de você, existe uma pergunta que nunca foi respondida. Quem disse isso primeiro? De onde surgiu essa certeza? E por que tantos defendem essa frase com tanta força, mesmo sem saber a origem dela? Enquanto você assiste, uma verdade começa a se aproximar. Uma verdade antiga, escondida, abafada por séculos de tradição e medo. Uma verdade que muitos líderes evitam mencionar, porque ela desmonta estruturas inteiras. Ela expõe manipulações históricas. Ela revela conflitos que começaram muito antes de você nascer. E quando essa verdade aparece, nada permanece no mesmo lugar. Você vai perceber que milhões acreditam em algo que Jesus nunca disse, algo que os apóstolos nunca ensinaram, algo que os primeiros cristãos jamais afirmaram. Vai descobrir porque 2 Timóteo 3,16 não fala da Bíblia que existe hoje. Por que traduções diferentes não podem carregar a mesma autoridade absoluta? Por que concílios humanos definiram o que entra e o que sai do livro? E por que versões diferentes da palavra revelam que o mito nasceu muito depois? Ao longo do vídeo, você vai acompanhar uma linha que passa por história, fé, dor espiritual e confrontos com o sistema religioso. Uma linha que te conduz até uma revelação que não pode ser dada de uma vez. Uma revelação que exige preparo, ritmo, respiração, coragem. Você verá que quando essa verdade chegar, ela não vai apenas mudar sua visão sobre a Bíblia. Ela vai mudar sua visão sobre Deus, sobre fé, sobre salvação, sobre você. E o que espera por você no ponto final vai alterar tudo o que você acreditava ser palavra. Você chegou até aqui porque algo dentro de você cansou de respostas rasas. Porque você sentiu que existe um ponto escondido nessa história que ninguém explica. Porque em algum momento você percebeu que o sistema religioso te entregou frases prontas, mas nunca te entregou verdade. E quando você viu o título deste vídeo, uma parte sua entendeu que precisava ouvir isso, não por curiosidade, mas por necessidade. Se você já acompanha este canal, sabe exatamente por que voltou. Porque aqui você não é tratado como alguém que precisa ser calado, e sim como alguém que merece enxergar. Porque no fundo, você sempre desconfiou que existia algo maior do que o que te ensinaram nos púlpitos. Algo que não cabe em dogmas. Algo que desafia tradições. Algo que fala direto ao coração. E se você é novo, respire. O que você está prestes a ouvir não é repetição. Não é teologia fria. Não é discurso religioso. É confronto. É clareza. É ruptura. Você entrou neste vídeo buscando respostas, mas talvez encontre algo ainda mais forte: liberdade. O mito moderno. Quem disse que a Bíblia é a palavra? Você cresceu ouvindo que a Bíblia é a palavra de Deus. Repetiu essa frase sem pensar. Acreditou sem questionar. E quando alguém dizia o contrário, você sentia medo. Medo de pecar. Medo de duvidar. Medo de tocar no que parecia intocável. Só que no silêncio, uma pergunta sempre voltou. Quem disse isso primeiro? Quem decretou que o livro é a palavra? Foi Jesus? Foram os apóstolos? Ou foi alguém que veio muito depois? Você não é culpado por ter acreditado. A maioria aprende isso por tradição. Sempre foi assim, diziam. Você só repetia, mas quando você olha mais fundo, percebe que tradição não é revelação. Tradição é costume. É aquilo que passa de geração em geração,
até se tornar verdade absoluta na mente das pessoas, mesmo que nunca tenha sido verdade de fato. E esse é o primeiro choque. Muita gente defende a Bíblia como a palavra, porque alguém ensinou assim, não porque Jesus disse. Outra razão pela qual as pessoas acreditam nesse mito é a experiência emocional. Você já leu um salmo e sentiu paz? Já encontrou direção em um texto? Já recebeu conforto numa madrugada difícil? E isso te marcou. Isso te tocou. Isso fez você pensar: se isso fala comigo desse jeito, deve ser a palavra de Deus. Mas sensação não é definição. O fato de Deus usar algo para te alcançar não transforma esse algo em quem Ele é. Ele usou profetas, usou sonhos, usou visões, usou aromas no templo. E nem por isso profetas, sonhos ou aromas se tornaram a palavra. E então, existe o texto mais usado para defender o mito, 2 Timóteo 3,16. Você ouviu líderes dizendo: está escrito, toda escritura é inspirada por Deus, e você aceitou. Mas ninguém te explicou que Paulo não estava falando da Bíblia como você conhece. Não existia Bíblia, não existia Novo Testamento, não existia um volume fechado. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele falava da lei, dos profetas e dos escritos, o Tanakh, aquilo que você chama de Antigo Testamento. Timóteo aprendeu as Escrituras desde criança porque era judeu, não porque tinha um Novo Testamento no colo. Paulo não estava dizendo que o livro atual é a palavra. Paulo não conhecia o livro atual. E esse detalhe muda tudo. Nesse momento começa a surgir uma pergunta que incomoda. Se Jesus nunca chamou o livro de palavra, se os apóstolos nunca chamaram suas cartas de palavra, se Paulo só falava do que já existia nos rolos, de onde veio essa frase que se espalhou pelo mundo inteiro? Quem colocou esse selo sobre o livro, quando isso começou a ser repetido como se fosse doutrina divina? É aqui que o chão começa a tremer. Porque quando você volta aos primeiros séculos, percebe que os cristãos não tinham um livro. Eles tinham memórias, tinham cartas, tinham relatos, tinham tradições orais, tinham testemunhos, mas não tinham um volume sagrado fechado chamado Bíblia. A frase "a Bíblia é a palavra de Deus" não existia no vocabulário dos seguidores de Jesus dos primeiros séculos. Ela nasceu muito depois. E quando você percebe isso, a pergunta se torna inevitável. Se essa frase não veio de Jesus, não veio dos apóstolos, não veio dos pais da igreja, quem se beneficiou dela? E se você descobrir que essa declaração foi construída com o tempo para criar controle, autoridade e obediência, pense nisso. Você está diante da primeira rachadura no mito. A dúvida que te assusta é a mesma que pode te libertar. O que Paulo realmente disse em 2 Timóteo 3,16. Quando você escutou alguém dizer que a Bíblia inteira é inspirada por Deus, essa afirmação parecia irrefutável, parecia sólida, parecia impossível de questionar. Afinal, está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus. Você decorou o verso. Você ouviu pregadores gritarem esse texto com toda a força, e você acreditou. Só que ninguém te explicou o que Paulo estava realmente dizendo. Ninguém te mostrou o que existia e o que não existia no momento em que essas palavras foram escritas. Agora você precisa olhar com calma. Quando Paulo escreveu essa frase, não existia Novo Testamento, não existia Evangelho compilado, não existiam cartas organizadas, não havia nenhum livro chamado Bíblia, havia rolos, havia memórias, havia textos que circulavam separadamente nas sinagogas e nas comunidades, e havia uma coleção que você conhece hoje como Antigo Testamento, mas que Paulo e Timóteo chamavam apenas de Escrituras.
Timóteo aprendeu essas escrituras desde a infância. E isso só poderia significar o Tanakh, lei, profetas e escritos. Isso é fato histórico. Isso está presente no contexto da época. Isso estava diante dos olhos de todos. Menos dos líderes que te ensinaram uma leitura pronta, desconectada do que realmente aconteceu. Perceba a diferença. Paulo não diz que a Bíblia inteira é inspirada por Deus. Ele diz que as Escrituras são inspiradas. E Escrituras, para um judeu do século I, nunca significaram o Novo Testamento, porque ele não existia. Paulo não podia estar se referindo a algo que ainda seria escrito décadas depois. Isso desmonta a leitura moderna que colocam na sua cabeça. Mas existe algo ainda mais profundo. Paulo não disse que as Escrituras eram a palavra de Deus no sentido absoluto. Paulo não coloca o livro como centro. Paulo não o eleva à categoria de divindade. Paulo não o transforma em ídolo. O que Paulo ensina é que o Antigo Testamento tem utilidade para ensinar, corrigir e instruir. E isso continua verdadeiro. Mas utilidade não é identidade. Inspiração não é divindade. Testemunho não é palavra viva. Agora a pergunta incomoda mais. Se Paulo não disse que a Bíblia é a palavra, se Timóteo não aprendeu isso, se as Escrituras significavam outra coisa, quem criou a ideia moderna? Quem transformou um texto inspirado em objeto sagrado absoluto? Quem colocou sobre o livro uma função que nem o próprio texto atribui a si? Você começa a perceber que a frase não veio do céu. Veio de interpretações posteriores, de tradições que se fortaleceram com o tempo, de um sistema que precisava de um objeto para legitimar seu controle. E quanto mais você estudava, mais longe ficava da verdade original. Porque te ensinaram a ler a Bíblia como algo que ela nunca disse ser. Te ensinaram a defender uma ideia que não nasceu nos apóstolos, mas nos séculos seguintes. E aqui está um ponto essencial. Se Paulo se referia ao Tanakh, então o que você chama hoje de Bíblia é uma construção histórica posterior, uma construção feita por homens, uma construção definida em concílios, uma construção moldada por escolhas humanas, e todas essas escolhas carregam consequências. Agora, imagine o impacto disso. Milhares de púlpitos usam 2 Timóteo 3,16 como arma para dizer que tudo entre Gênesis e Apocalipse tem a mesma autoridade absoluta. Só que essa leitura não é bíblica, não é apostólica, não é do século I, é produto do sistema. Nesse momento, você sente o chão mexer. Porque se 2 Timóteo 3,16 não confirma o mito, então o mito está de pé apenas pela força da tradição, e tradições caem quando a luz chega. Você acabou de descobrir que usaram Paulo para sustentar algo que Paulo nunca disse. As Escrituras nunca foram chamadas de a palavra. Quando ele começou a investigar de verdade, percebeu algo que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Nos dias de Moisés, as pessoas não chamavam a lei de a palavra de Deus no sentido absoluto. Elas diziam que Moisés recebeu a palavra, não que era a palavra. O mesmo acontecia com Isaías, Jeremias, Ezequiel e todos os profetas. Eles entregavam mensagens, eles carregavam instruções, eles anunciavam juízo, esperança, consolo. Mas nenhum deles recebeu o título que hoje muitos líderes colocam sobre o livro. Nenhum deles foi tratado como a palavra. Eles eram servos, portadores, testemunhas, nunca a essência divina. Ele começou a enxergar um padrão. As Escrituras eram vistas como registro, narrativa, testemunho, profecia, memória da relação entre Deus e seres humanos. Mas em nenhum momento o texto dizia que elas eram a própria palavra em sentido ontológico. E quando ele percebeu isso, uma pergunta inevitável surgiu.
Se as Escrituras nunca reivindicaram esse status, quem decidiu dar esse título ao livro? O ponto ficava cada vez mais claro. As Escrituras não nasceram com esse peso, não nasceram com esse rótulo, não nasceram com essa autoridade absoluta que o sistema moderno exige. Elas eram rolos espalhados em comunidades diferentes. Elas tinham composições distintas dependendo da tradição. Os judeus de Alexandria usavam a versão grega, com livros que não aparecem nas Bíblias protestantes. Outras regiões tinham coleções ainda maiores. Isso por si só mostrava que não existia um volume universal chamado Bíblia. E se não havia um livro universal, como alguém poderia declarar que esse livro, que não existia, era a palavra? A pergunta continuava crescendo dentro dele. Quando esse título apareceu? Quando o texto deixou de ser visto como testemunho e passou a ser tratado como identidade divina? Ele vasculhou os primeiros séculos. Os apóstolos nunca disseram isso. Eles citavam escrituras, mas nunca chamavam seus próprios escritos de palavra. Eles falavam de Cristo como palavra, anunciavam Cristo como revelação. Eles apontavam para uma pessoa, não para páginas. E quando ele mergulhou nas palavras de Jesus, tudo ficou ainda mais nítido. Jesus dizia: "Vocês examinam as Escrituras, e elas testemunham de mim." Ele não disse: "Elas são a palavra." Ele disse: "Elas apontam para mim." A diferença entre apontar e ser é gigantesca. Testemunha não é identidade. Testemunha indica quem é a palavra, e essa palavra sempre foi Cristo. Mas o sistema precisava de um objeto físico, algo que pudesse ser controlado, algo que pudesse ser usado como arma, algo que pudesse servir como tribunal. O homem não controla Cristo, mas controla interpretações, controla textos, controla traduções, controla o que entra e o que sai. E ao transformar o livro em palavra, líderes encontraram uma forma de criar autoridade religiosa que não existia nos dias dos apóstolos. Ele percebeu algo perturbador. Esse título não veio do céu. Veio de séculos de disputas. Veio de decisões humanas. Veio de concílios. Veio de interesses. E quando ele entendeu isso, a pergunta final caiu como um golpe. Se as Escrituras apontam para alguém, por que tantos insistem em colocar o livro no lugar da pessoa? Esse é o ponto onde tudo começa a se mover dentro de quem busca a verdade. Porque se o livro nunca foi chamado de palavra, isso significa que alguém mudou o foco. Alguém deslocou a atenção. Alguém tirou o olhar das pessoas de Cristo e colocou sobre páginas que ele nunca chamou de a palavra. A dúvida fica mais forte. Se não era no início, quando virou? A mudança oculta, quando o livro virou um ídolo. Você cresceu acreditando que defender a Bíblia como a palavra era sinal de honra, sinal de fé, sinal de respeito. Só que ninguém te contou o que aconteceu nos bastidores da história. Ninguém te mostrou o momento exato em que o livro deixou de ser testemunho e passou a ocupar um lugar que nunca foi dele. Essa mudança não aconteceu de um dia para o outro. Ela foi construída tijolo por tijolo em silêncio, lenta, estratégica, calculada, e você acabou herdando o resultado final sem perceber o processo. Quando você volta ao tempo de Jesus, percebe algo chocante. Ele nunca apontou para um livro como centro da fé. Ele apontava para si mesmo. Ele dizia: "Vocês examinam as Escrituras, mas elas testemunham de mim." Ele mostrava que o testemunho tinha valor, mas a vida estava nele. Só que depois da partida de Jesus, algo começou a mudar. As comunidades cristãs cresceram, surgiram conflitos,
Surgiram disputas, surgiram seitas que se apoiavam em textos próprios, e para controlar esse caos, líderes precisavam de uma âncora, de um objeto de autoridade, não porque Deus pediu, mas porque o sistema exigia. É nesse ponto que você precisa prestar atenção. A transformação do livro em ídolo não nasceu da fé simples. Nasceu do medo do caos, do medo do descontrole, do medo de perder poder. Um livro é mais fácil de controlar do que uma pessoa viva. Um livro pode ser interpretado de acordo com a conveniência. Um livro pode ser usado para calar, para punir, para medir, para impor. Cristo não. Cristo é imprevisível. Cristo confronta. Cristo atravessa tradições, Cristo derruba máscaras, Cristo expõe líderes, e isso sempre assustou o sistema religioso. Você já percebeu como pregadores usam o livro como arma? Como levantam a mão com a Bíblia no alto e dizem, aqui está a palavra? Como usam o texto para legitimar decisões que Jesus nunca pediu? Isso não acontece por acaso. Isso é fruto de uma mudança profunda que começou séculos depois dos apóstolos. Quando concílios se reuniram para decidir o que entrava e o que saía da coleção, um movimento oculto acontecia. Aquilo que antes era testemunho começou a ser tratado como divindade. E quando o sistema percebeu o poder disso, nunca mais abriu mão. A Bíblia virou tribunal, virou selo, virou escudo, virou autoridade máxima, não porque Deus disse, mas porque homens decidiram, e você foi ensinado a temer questionar isso. Te disseram que questionar a frase era questionar o próprio Deus, mas não é. É justamente o contrário. Quando você questiona, você volta ao que Jesus ensinou. Você volta ao centro. Você volta ao foco que os apóstolos tinham. Você volta ao Cristo vivo e não ao objeto levantado pelos homens. O mais triste é ver como essa mudança gerou dor. Quantas pessoas foram esmagadas por interpretações? Quantas perderam a fé porque alguém usou o livro como arma? Quantas foram caladas com versículos soltos, como se textos isolados fossem algemas? Quantas foram expulsas, humilhadas, feridas em nome da palavra, quando na verdade estavam apenas diante de um sistema, usando o livro para manter poder? Esse é o ponto onde sua mente começa a estremecer. O que te ensinaram como defesa da fé era, na verdade, defesa de uma estrutura. A estrutura precisava de um ídolo, e o livro se tornou esse ídolo. Um ídolo respeitado, mas ídolo. Algo colocado no lugar que pertence somente à palavra viva. E aqui nasce um novo incômodo. Se essa mudança não veio de Jesus, se não veio dos apóstolos, se o livro virou ídolo por causa do sistema, o que mais foi transformado ao longo dos séculos? Você sente que algo está errado, profundamente errado, e a resposta ainda está adiante. Qual Bíblia? Qual palavra? Qual tradução? Você sempre ouviu alguém dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ninguém te perguntou qual Bíblia, porque existe uma verdade que muitos líderes escondem. Não há uma única Bíblia no mundo. Há coleções diferentes, há números diferentes de livros. Há traduções que discordam entre si. E cada vez que você descobre uma dessas diferenças, percebe que a frase, a palavra, não pode caber em algo tão fragmentado. Quando ele começou a comparar essas versões, tudo mudou. A Bíblia protestante tem 66 livros, a católica tem 73, as ortodoxas têm entre 76 e 81. E se todas são a palavra, por que elas não concordam sobre o que entra e o que sai? Quem está certo, quem está errado? E como um livro pode ser a palavra se nem sua forma é universal? Você percebe que isso não é detalhe, é fundação, é estrutura, é origem.
Se o próprio conteúdo muda conforme a tradição, então alguém precisa responder qual delas Deus assinou. E no momento em que essa pergunta surge, o sistema treme, porque não existe resposta honesta que sustente o mito moderno. Agora pense no impacto disso. Se cada tradição tem uma coleção, isso significa que a ideia de um livro perfeito, fechado e absoluto não vem dos primeiros cristãos. Vem de escolhas humanas, escolhas que variam, se contradizem, se alteram com o tempo. E nenhuma dessas escolhas tem a marca de Jesus. Nenhuma delas nasceu na boca dos apóstolos. Nenhuma delas foi chamada de palavra nos primeiros séculos. E existe algo ainda mais profundo. Traduções não são idênticas. Cada tradução envolve decisões, envolve interpretações, envolve manuscritos diferentes, envolve disputas entre palavras, envolve contextos que mudam significados. Quando ele viu isso, sentiu um impacto que não conseguiu ignorar. Se cada tradução muda o texto, então qual versão seria a palavra? A inglesa, a portuguesa, a de Lutero, a de Jerusalém, a King James, a NVI, a Arque, a Septuaginta, o texto massorético, o texto recebido? Essa pergunta destrói qualquer tentativa de transformar o livro em palavra absoluta, porque Deus não é produto de tradução. Deus não depende de escolhas humanas. Deus não muda conforme ajustes linguísticos. Deus não sofre variações entre manuscritos. Mas os textos sofrem, e se os textos variam, significa que eles são testemunhos, não essência divina. Enquanto você pensa nisso, outra verdade aparece. A palavra Bíblia nem existe na Bíblia. Ela surgiu depois, como nome dado a uma coleção de livros. No singular, ela não aparece. O termo original é Bíblia, os livros, no plural. Não é uma palavra, é um conjunto de escritos, cada um com contexto, época, estilo, intenção. Nenhum deles reivindica ser identidade divina. Todos apontam para algo, ou melhor, para alguém. E se você ainda tenta agarrar a frase, surge uma última quebra. O Novo Testamento nunca diz que ele mesmo é a palavra de Deus. Durante os dias de Jesus e dos apóstolos, o termo Escritura sempre se referia ao Antigo Testamento. Sempre, nada além disso. Isso significa que o livro que você conhece hoje não existia. E se não existia, não poderia ser chamado de palavra. Nesse ponto, o desconforto cresce. Porque se não existe uma Bíblia universal, se traduções discordam, se coleções variam, se o texto nunca recebeu esse título na origem, você se vê diante de uma revelação que pressiona sua mente e seu coração. Se há tantas Bíblias diferentes, qual delas seria a palavra? A história que a igreja nunca quis que você soubesse. Quando você volta ao primeiro século, tudo muda. Porque o cristianismo que você conhece hoje não se parece em nada com o cristianismo que Jesus viveu. E a primeira verdade que o sistema nunca quis que você soubesse é simples, direta e devastadora. Jesus nunca pegou uma Bíblia nas mãos. Ele nunca abriu um volume chamado Antigo e Novo Testamento. Ele nunca disse, isto é a palavra de Deus, segurando um livro, porque esse livro simplesmente não existia. Você precisa visualizar o cenário. No tempo de Jesus, as Escrituras eram rolos separados, guardados em sinagogas. Não estavam reunidos em um único volume. Não estavam disponíveis para cada pessoa. E ainda mais importante, o Novo Testamento não existia. Nem uma linha, nem uma carta, nem um evangelho, nada. Quando você entende isso, cai a primeira ficha. Se Jesus nunca viu uma Bíblia, como ele poderia ter declarado que a Bíblia era a palavra de Deus?
Essa frase não vem de Cristo, não vem dos apóstolos, não vem do primeiro século. Ela vem de séculos depois, vem de construções humanas, vem de interesses do sistema. Agora pense em Timóteo. Muitos pregadores usam 2 Tim 3,16 para dizer que toda a Bíblia é inspirada. Só que Timóteo não conhecia Bíblia nenhuma. Ele conhecia o Tanakh, o conjunto de rolos judaicos. E mesmo assim, Paulo não chamou esses rolos de palavra. Ele disse que eram úteis, úteis para ensinar, úteis para corrigir, úteis para instruir, mas nunca a identidade divina, nunca a palavra. E aqui vem algo ainda mais forte. Quando Jesus dizia "está escrito", ele citava passagens específicas. Ele nunca tratou o conjunto como uma entidade divina absoluta. Ele via as Escrituras como testemunhas, como testemunho histórico, como referência espiritual, mas sempre apontando para alguém maior do que o texto. É por isso que ele dizia aos líderes: "Vocês examinam as Escrituras, mas elas testemunham de mim." Esse é o ponto que o sistema tentou apagar. Jesus não apontava para um livro, ele apontava para si mesmo. Ele era o centro, ele era o foco, ele era a revelação. Ele era a palavra viva antes, durante e depois de qualquer texto. Agora, observe como isso muda tudo. Se no tempo de Jesus não havia Bíblia, se no tempo dos apóstolos não havia Bíblia, se as comunidades tinham coleções diferentes, isso significa que a fé cristã não nasceu do livro. Ela nasceu da pessoa. Ela nasceu do encontro. Ela nasceu da experiência viva com Cristo. E só muito tempo depois, líderes tentaram substituir essa experiência por um objeto controlável. E aqui você percebe algo incômodo. Se Jesus nunca apresentou um livro como centro, se os apóstolos nunca apresentaram um livro como centro, por que você foi ensinado a colocar um livro nesse lugar? Quem fez essa troca? Quem deslocou o foco? Quem colocou o papel onde deveria estar uma pessoa? A resposta é simples e perigosa. Foram homens, líderes, instituições, sistemas que entenderam que um Cristo vivo não pode ser manipulado, mas um livro interpretado por autoridades pode controlar multidões. E ao longo dos séculos, essa ideia cresceu até se tornar dogma. Esse capítulo te coloca diante de uma ruptura inevitável. O cristianismo original não nasceu de um livro, nasceu de Cristo. O livro veio depois. A reunião dos livros veio depois. O título, a palavra, veio muito depois. E nada disso nasceu dos lábios de Jesus. Você percebe que se Jesus nunca apontou para um livro, então talvez você também não precise carregar esse peso. A igreja criou o livro, concílios, disputas e poder. Quando você chega neste ponto da investigação, algo inevitável acontece. Você começa a perceber que o livro que hoje chamam de Bíblia não caiu pronto do céu. Ele não apareceu nas mãos dos apóstolos. Ele não surgiu como uma coleção definida. Ele foi montado, editado, selecionado, disputado. E nada disso foi dirigido por Jesus ou pelos apóstolos. Foi decidido por homens, séculos depois. E aqui está o que nunca te contaram. Os concílios que definiram quais livros entrariam e quais seriam descartados não eram reuniões espirituais puras, eram eventos políticos, repletos de tensões, pressões, brigas internas, interesses regionais, disputas teológicas e jogos de poder. E quando você olha para esses encontros com olhos limpos, percebe que a chamada Bíblia é, na verdade, fruto de decisões humanas, não de declarações divinas. Pare por um instante e imagine a cena. No século IV, 3 séculos depois de Cristo,
Líderes se reunindo para votar, discutir, aprovar e rejeitar livros. Homens levantando a mão para dizer: este entra, aquele não entra. Este é inspirado, aquele não é. E você percebe algo desconfortável. Se livros foram rejeitados por voto, o critério não foi revelação. Foi política, foi consenso humano, foi pressão institucional. Os concílios de Hipona, 393, e Cartago, 397, foram decisivos nesse processo. Essas reuniões criaram a lista que hoje muitos tratam como se fosse intocável. Só que ninguém te mostrou o que havia por trás dessas decisões. Livros aceitos em uma região eram rejeitados em outra. Comunidades diferentes tinham coleções diferentes. Alguns evangelhos circulavam amplamente, mas foram excluídos. Cartas que cristãos antigos liam foram descartadas. Outras foram adicionadas porque interessavam ao sistema que crescia. E aqui vem uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Os pais da igreja, aqueles que viveram nos primeiros séculos, nunca chamaram essa coleção de a Palavra de Deus. Eles sabiam que escritos eram úteis, importantes, inspiradores em muitos sentidos. Mas palavra, não. A palavra para eles era Cristo, sempre Cristo, exclusivamente Cristo. O livro era testemunha, não identidade divina. Agora pense na Reforma. Muitos acreditam que a Reforma devolveu a Bíblia ao povo, mas antes disso, ela removeu livros, ajustou coleções, criou sua própria lista. A Reforma reduziu o número de livros e chamou essa nova versão de a verdadeira. Só que as igrejas ortodoxas continuaram com coleções maiores. A Igreja Católica manteve outra lista, e cada uma delas afirmava ter a palavra. Você consegue ver a contradição? Se cada tradição religiosa define sua própria lista e todas afirmam que a delas é a palavra, isso revela que esse título não vem de Deus. Vem da instituição que o reivindica. E se o título depende de instituição, então a autoridade não está na revelação, está no sistema. Agora vem o ponto que dói. Você foi ensinado a acreditar que questionar a frase é rebelar-se contra Deus. Mas a verdade é que questionar o título é justamente o caminho para voltar ao Cristo que o sistema tentou esconder atrás de páginas. Questionar não destrói sua fé. Questionar salva sua fé de ser sequestrada por homens. E aí surge a pergunta inevitável. Se homens montaram esse livro, se homens decidiram o que entra e o que sai, se homens deram a ele um título divino, quem garante que o sistema não moldou essa coleção para reforçar sua própria autoridade? A sensação de manipulação histórica começa a ficar inegável e você sente que o capítulo seguinte pode romper algo dentro de você. A virada. A palavra de Deus não é um livro, é uma pessoa. Este é o ponto onde tudo muda. Até aqui, você desmontou a ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora você vai descobrir por quê. Não por lógica humana, não por opinião, mas porque o próprio texto que o sistema usa revela o contrário. E quando você enxergar isso, nada dentro de você continuará igual. Respire, porque a revelação começa assim. Hebreus 1. O texto diz, com todas as letras, que no passado Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, mas agora Ele fala pelo Filho, não pelo livro. Não por páginas, pelo Filho. Isso significa que toda comunicação divina encontra seu ápice, seu centro, sua voz final, não no texto, mas na pessoa de Cristo. E quando você avança para Hebreus 4, algo ainda mais forte aparece. A palavra de Deus é viva e eficaz. O sistema te ensinou a ler isso pensando no livro, mas o livro não é vivo. Papel não é vivo.
Tinta não é viva. Páginas não discernem pensamentos. Quem é vivo? Quem atravessa? Quem penetra até a divisão de alma e espírito? Quem discerne intenções do coração? Não é um objeto, é alguém. O capítulo inteiro aponta para Cristo como o sumo sacerdote vivo, não para um conjunto de textos. Agora o eixo vira de forma definitiva quando você lembra de João 1. No princípio era o Verbo, a palavra. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. João não está falando de um livro. Não está falando de escritos. Não está falando de rolos. Ele está dizendo algo avassalador. A palavra não é papel. A palavra é uma pessoa. Uma pessoa que andou, respirou, tocou, falou, abraçou, perdoou, confrontou, ressuscitou. E se ainda restava dúvida, Apocalipse 19 destrói qualquer resistência. Quando João descreve o Messias glorificado, ele diz claramente: o seu nome é a Palavra de Deus. Nome, identidade, essência, não é título metafórico, é descrição literal. Quem é a Palavra? Jesus Cristo. Agora pare e pense. Se a própria Escritura diz que Jesus é a Palavra, quem decidiu que o livro também era? Quem colocou o livro no lugar da pessoa? Quem deslocou o centro? Não foram os apóstolos, não foi Cristo. Foi o sistema, aquele mesmo que precisava de algo controlável, interpretável, manipulável. E aqui você precisa fazer uma escolha interna. Ou você acredita no dogma moderno, ou acredita no que o texto realmente diz. Porque quando você lê sem filtros, sem tradições, sem medo, a revelação salta da página. A palavra de Deus nunca foi um livro, sempre foi Cristo. E o impacto disso na sua vida é imenso. Porque se Cristo é a palavra, então a sua fé não depende mais de interpretações humanas, não depende de disputas entre traduções, não depende de concílios, não depende do medo de errar versículos, não depende da autoridade de instituições, depende da relação direta com Ele, vivo, atuante, presente. A revelação muda sua forma de ler, de crer, de viver. Você deixa de enxergar Deus como texto e passa a enxergá-lo como pessoa. Deixa de procurar respostas em páginas e passa a buscar na voz do Espírito. Deixa de temer doutrinas e passa a seguir Cristo. Deixa de ser guiado por líderes que usam o livro para controlar e passa a ser guiado pela palavra viva que liberta. Você percebe, talvez pela primeira vez, que a verdade não estava escondida no livro, estava escondida atrás dele. O que muda na vida de quem descobre isso? Quando você chega a este ponto, algo profundo começa a se mover dentro de você. É como se uma luz acendesse em uma sala que esteve escura por anos. Porque quando alguém entende que a Bíblia nunca foi a palavra e que a verdadeira palavra sempre foi Cristo, tudo se reorganiza, tudo muda de lugar, tudo ganha outra proporção. E o que antes parecia fé, agora começa a aparecer liberdade. A primeira mudança é interna. Ele percebe que não precisa mais viver com medo de errar uma interpretação, medo de não entender um versículo, medo de contrariar uma doutrina. Porque quando Cristo é o centro, o medo perde força. Ele deixa de seguir textos soltos e passa a seguir uma pessoa viva. Deixa de viver preso à letra que mata e começa a viver guiado pelo Espírito que vivifica. Deixa de buscar Deus no papel e começa a buscá-lo na relação. E você sente isso também. Você percebe que sua fé não depende mais de líderes que gritam versículos como armas. Não depende de tradições que colocam peso onde Jesus colocou alívio. Não depende de regras humanas que tentam controlar sua consciência. Quando a palavra é uma pessoa, a religião perde o poder.
O jugo cai, a culpa perde a voz, a manipulação se desfaz. A segunda mudança acontece na forma como você lê as Escrituras, porque agora elas deixam de ser o centro e passam a ser testemunhas. Você lê e começa a enxergar Cristo em cada página. Você entende que o texto não é Deus, o texto aponta para Deus. Você percebe que o foco nunca foi o livro, sempre foi o Verbo vivo, e isso transforma completamente a experiência. Onde antes havia confusão, agora existe clareza. Onde antes havia medo, agora existe direção. A terceira mudança se manifesta no relacionamento com Deus. Ele descobre que não precisa mais de intermediários, não precisa de intérpretes oficiais, não precisa de alguém dizendo Deus falou, quando na verdade falou apenas a doutrina deles. Agora ele entende que pode ouvir diretamente, pode se aproximar diretamente, pode discernir diretamente, porque a palavra vive e fala no interior. E quando você percebe isso, algo explode dentro de você. A fé deixa de ser dependência de instituições e se torna conexão com Cristo. A espiritualidade deixa de ser esforço e passa a ser encontro. Deus deixa de estar distante e passa a ser presente. A relação deixa de ser baseada em medo e passa a ser baseada em verdade. A quarta mudança é libertadora. Você deixa de ser preso por interpretações seletivas. Quantas vezes você ouviu alguém dizer, está aqui, está escrito, usando um versículo para te acusar, te controlar, te silenciar? Quando o livro é tratado como palavra, qualquer um pode usar o texto como ferramenta de domínio. Mas quando Cristo é a palavra, ninguém pode usar ele como arma, porque ele é vida, ele é verdade, ele é graça, ele é discernimento, ele é luz, e isso muda tudo. Ele deixa de ser refém de doutrinas que Jesus nunca pregou. Ele deixa de carregar pesos que Cristo nunca colocou. Ele deixa de viver com medo de não estar à altura das expectativas do sistema. Ele finalmente respira, ele finalmente entende, ele finalmente enxerga. E a quinta mudança é a mais profunda. Quando Cristo é a palavra, você descobre seu propósito. Você percebe que não foi chamado para defender textos, foi chamado para viver a vida da palavra viva. Não foi chamado para repetir dogmas, foi chamado para manifestar Cristo. Não foi chamado para proteger tradições, foi chamado para seguir a verdade que liberta. Você entende que a sua fé não começou com um livro, começou com uma pessoa, e agora ela volta para o lugar certo. Como o sistema usou o livro para controlar você. Quando ele finalmente compreendeu que a palavra é Cristo e não um livro, algo perturbador se tornou impossível de ignorar. Ao longo dos séculos, o sistema religioso construiu uma estrutura inteira baseada não em Cristo vivo, mas no controle das interpretações do texto. E quando você olha de perto, percebe que essa estrutura não nasceu da fé, nasceu da necessidade de poder. Ele começou a ver padrões. Em cada era, líderes se levantavam com a mesma estratégia, usar o livro para legitimar a autoridade. Não a autoridade de Deus, mas a autoridade deles próprios. A Bíblia se tornou selo institucional. Tornou-se argumento final, tornou-se arma, e enquanto Cristo buscava libertar, o sistema usava o texto para aprisionar. Ao observar a história, ele percebeu que cada movimento religioso criou suas próprias doutrinas com base em interpretações seletivas. Textos escolhidos a dedo eram usados para justificar decisões que Cristo nunca apoiou. Versículos fora de contexto se tornaram ferramentas para impor comportamentos, controlar consciências e estabelecer fronteiras entre puros e impuros. E quanto mais a instituição crescia, mais ela dependia do livro para manter o domínio.
O sistema entendeu cedo que uma pessoa não consegue controlar Cristo, mas consegue controlar interpretações. Ele viu isso com clareza. Onde Cristo trazia vida, o sistema impunha regras. Onde Cristo oferecia descanso, o sistema criava exigências. Onde Cristo abria portas, o sistema erguia muros. E sempre havia um versículo pronto, usado como justificativa. Ele reparou como pregadores manipulavam sentimentos, como usavam textos sobre obediência para exigir submissão, como distorciam passagens sobre temor para manter fiéis com medo, como reinterpretavam trechos sobre disciplina para sustentar estruturas de poder. O livro se tornou tribunal e líderes se tornaram juízes. E quanto mais ele estudava, mais percebia que esse padrão atravessava séculos. A igreja medieval usava o livro para punir. A igreja reformada usava para excluir. A igreja moderna usa para controlar comportamentos e validar tradições. E em todos os casos, o nome de Deus era invocado, mas o caráter de Cristo era ignorado. A manipulação era sutil, mas constante. Se está escrito, você não pode questionar. E assim ele percebeu o mecanismo oculto. O sistema não queria que Cristo fosse a palavra, porque Cristo confronta, Cristo revela, Cristo quebra estruturas, Cristo chama líderes à responsabilidade, Cristo tira o poder das mãos de quem governa pela religião. Mas um livro interpretado seletivamente, esse o sistema consegue dominar, consegue moldar, consegue transformar em ferramenta. Quando a autoridade é o livro nas mãos de homens, então homens podem definir verdades, impor práticas, legitimar regras, manipular consciências, tudo em nome de Deus. E quando ele percebeu isso, uma pergunta queimou dentro dele. Se o sistema usa o livro para controlar, onde fica Cristo? Onde fica a liberdade? Onde fica a verdade viva? O impacto foi devastador. A palavra viva foi substituída por uma estrutura que usa o texto como escudo. Cristo fala ao coração, mas o sistema diz: você só pode ouvir Deus através de nós. Cristo liberta, mas o sistema aprisiona usando capítulos e versículos. Cristo quebra barreiras, mas o sistema cria muros com base em tradições que ele nunca instituiu. E quanto mais ele estudava, mais claro ficava. Era impossível seguir Cristo e, ao mesmo tempo, continuar preso aos mecanismos de controle disfarçados de espiritualidade. Ele entende que o problema nunca foi o texto, foi o sistema que transformou o texto em corrente. Jesus, a palavra viva, contra o livro morto do sistema. Agora você chegou ao ponto mais desconfortável para o sistema religioso. Confrontar a diferença brutal entre Jesus, a palavra viva, e o livro morto quando usado como instrumento de controle. E quando você coloca os dois lado a lado, percebe que eles não caminham na mesma direção. Um liberta, o outro, quando manipulado, aprisiona. Um transforma, o outro, quando usado por homens, paralisa. E você sente isso porque já viveu esse conflito sem conseguir nomear. A primeira diferença aparece no impacto. Jesus fala ao coração, ele toca o íntimo, ele confronta com amor, ele expõe com verdade, ele cura com graça. O livro por si só não faz nada disso, ele precisa ser interpretado, e é aqui que tudo se divide. Quando Cristo fala, ele revela o Pai. Quando o sistema fala, ele revela suas próprias agendas. Jesus ilumina, o sistema obscurece. Jesus aproxima, o sistema afasta. Jesus restaura, o sistema assusta. E você sente essa diferença toda vez que lê algo que deveria te libertar, mas foi ensinado a te condenar. Toda vez que procurou direção e encontrou julgamento. Toda vez que buscou consolo e encontrou medo.
Toda vez que abriu o texto esperando encontrar Deus e encontrou apenas a voz do sistema ecoando sobre você. Porque no fundo, você sabe, a letra não respira, não abraça, não responde. Quem faz isso é a palavra viva. A segunda diferença aparece na forma de acesso. Para ouvir Jesus, você não precisa de intermediários, não precisa de autorização, não precisa de aprovação. Ele disse que suas ovelhas ouvem sua voz, direto, sem filtros, sem clero, sem instituição. Mas o sistema fez o contrário. Criou a ideia de que você só pode ouvir Deus através das interpretações deles. Transformou o texto em um código secreto que só líderes ungidos podem decifrar. E assim substituiu a voz do Espírito por uma estrutura humana. A terceira diferença está na intenção. Jesus nunca usou escritura para manipular. Nunca usou textos para humilhar. Nunca usou versículos para aprender. Ele usou as Escrituras para revelar o Pai, não para estabelecer controle. Já o sistema usa o livro como arma, para impor regras, para definir comportamento, para exigir obediência, para justificar doutrinas que Cristo nunca ensinou. Repare na forma como ele lidava com a letra. Quando líderes citavam versículos para acusar, ele devolvia com graça. Quando usavam textos para excluir, ele acolhia. Quando usavam a lei para sentenciar, ele inclinava o corpo e escrevia no chão. Ele mostrava que, acima do texto, existe o autor. Acima da letra, existe o espírito. Acima da norma, existe o amor. A quarta diferença é a mais profunda. Jesus é vivo. O texto é registro. Jesus fala hoje, atua hoje, move hoje. O texto aponta para ele, mas não substitui ele. E quando você entende isso, a diferença se torna impossível de ignorar. O livro descreve, Cristo realiza. O livro informa, Cristo transforma. O livro mostra o caminho, Cristo é o caminho. E quando você sente isso, algo começa a quebrar dentro de você, porque percebe que por anos tentaram te ensinar a buscar vida em páginas, enquanto a vida sempre esteve ao seu lado. Tentaram te ensinar a obedecer letra, enquanto Cristo te chamava para relacionamento. Tentaram te ensinar a temer versículos, enquanto Cristo te chamava para andar em liberdade. O sistema sempre temeu essa revelação. Porque quando você entende que Cristo é a palavra, o poder volta para onde sempre deveria estar, na relação direta entre você e Ele. E nada assusta mais o sistema do que um povo que não depende de mediadores humanos. Você começa a perceber que seguir a palavra viva significa romper com tudo que te mantinha preso à letra morta. A liberdade. O que acontece quando você segue a palavra viva? Quando você finalmente entende que a palavra de Deus não é um livro, mas uma pessoa, tudo dentro de você começa a se reorganizar. Não é uma mudança teórica, não é um conceito, é uma virada de identidade. É como se você saísse de um quarto escuro e respirasse o ar de um mundo que sempre esteve ali, mas que você nunca tinha enxergado. A primeira libertação acontece no coração. Você percebe que não precisa mais viver tentando agradar um sistema que usa a Bíblia como régua para medir sua espiritualidade. Você não precisa mais provar nada para líderes, instituições, regras humanas. A palavra viva, Cristo, não exige que você se encaixe. Ele te chama pelo nome. Ele te conhece, ele te guia por dentro, não por pressão externa. A segunda libertação acontece na mente. Você entende que não precisa mais buscar respostas em interpretações conflitantes. Não precisa mais ficar preso ao medo de errar um versículo. Não precisa mais viver um cristianismo baseado em páginas, mas sim em relacionamento. A ansiedade religiosa desaparece. O peso cai,
a confusão some, porque agora você sabe onde a voz está. E ela não está em tradições, ela está em Cristo. A terceira libertação acontece na vida prática. Você começa a caminhar com segurança, a tomar decisões com clareza, a perceber que o Espírito fala, guia, direciona, convence. A palavra viva se manifesta em paz, discernimento, amor, coragem, verdade. Não é estática, não é silenciosa, não depende de mediadores. Você experimenta algo que o sistema nunca conseguiu oferecer. Direção real, vinda do próprio Cristo. A quarta libertação surge na sua relação com as Escrituras. Elas deixam de ser prisão e se tornam ponte. Deixam de ser jugo e se tornam testemunho. Agora você lê enxergando Cristo e não tentando agradar instituições. Você entende contexto. Você discerne o que aponta para ele. Você percebe a coerência da revelação. Tudo converge para o Verbo que se fez carne. E isso torna a leitura leve, rica, viva, transformadora. A quinta libertação explode quando você descobre que pode se aproximar de Deus sem intermediários. O sistema sempre tentou te convencer de que você precisava de alguém para interpretar Deus para você. Mas Cristo te convida a ouvir sua voz diretamente. Ele disse que suas ovelhas ouvem sua voz. Não a voz de doutrinas humanas, mas a dele. E quando você experimenta isso, a fé deixa de ser teoria e se torna encontro. E existe uma consequência ainda mais profunda. Você finalmente entende seu propósito. Não é defender páginas, não é debater versículos, não é repetir dogmas, é viver a vida da palavra viva, é refletir Cristo no mundo, é manifestar aquilo que a religião não consegue produzir. Amor verdadeiro, liberdade espiritual, clareza de propósito, transformação interior. Quando você segue Cristo, a palavra viva, nada te prende mais. O medo perde autoridade, o sistema perde voz, o peso religioso se quebra, a culpa se dissolve, o engano cai por terra. Você deixa de ser espectador e se torna discípulo. Deixa de ser oprimido e se torna livre. Deixa de buscar Deus em páginas e passa a caminhar com Ele em cada passo. E enquanto você respira essa verdade, uma certeza nasce dentro de você. A liberdade não está em interpretar o livro corretamente. A liberdade está em seguir a palavra viva que te chama para fora das amarras, para fora da confusão, para fora da religião, para dentro da vida que só Ele pode oferecer. Você percebe que quando segue a palavra viva, o sistema perde poder. E você encontra o caminho que sempre procurou. Agora que você chegou ao fim desta jornada, algo dentro de você mudou, e você sabe disso. Porque pela primeira vez, você enxergou o que sempre esteve diante de você. A palavra de Deus nunca foi um livro. Sempre foi uma pessoa. E quando essa ficha cai, tudo se reorganiza. O medo perde força, a culpa perde voz. A religião perde o poder que exercia sobre sua consciência. Você finalmente entende que não nasceu para servir à letra, e sim para caminhar com Cristo, a palavra viva. E talvez, enquanto escutava cada capítulo, você tenha sentido algo mexer dentro do seu coração. Uma clareza, uma liberdade, uma coragem silenciosa. Porque quando a verdade chega, ela não grita, ela ilumina. E agora você está diante de uma escolha espiritual. Não uma escolha religiosa, mas uma escolha de vida. Continuar preso ao que ensinaram, ou seguir a revelação que Cristo mesmo deixou nas Escrituras sobre si. Você percebe que a Bíblia não é seu Deus, Cristo é. A Bíblia não é seu mestre, Cristo é. A Bíblia não é sua palavra viva,
Cristo é. E quando você decide seguir a palavra viva, tudo muda. Sua forma de crer, de perceber Deus, de viver, de respirar, de caminhar. A fé deixa de ser peso e se torna encontro. E agora eu preciso falar diretamente com você. Se essa mensagem te tocou, não guarde isso só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que está preso ao medo religioso. Envie para quem ainda não entende, porque sente que algo não encaixa no que ouviu a vida inteira. Esse simples gesto pode abrir portas na vida de outra pessoa, da mesma forma que se abriu na sua hoje. E antes de sair, faça algo importante. Inscreva-se no canal. Aqui, você não é alimentado com religião. Aqui, você é confrontado com a verdade que liberta, porque Cristo é a palavra, e a palavra viva continua falando.